Passou no programa Beija-Flor, da Band Maringá, no Paraná, um pedido muito inusitado. Assista comigo. E foram 2 semanas de apelos seguidos no programa Beija-Flor na TV. Preste atenção neste chamado. Você que está vendo o programa, você tem uma casa confortável? Tem uma família que está chegando em Maringá, 3 pessoas, e está precisando de um lugar para ficar. Só que assim, não sabe por quanto tempo. Você pode receber? É o marido, a mulher e o filho, né? Isso. Marido, a mulher e o filho. Se você pode receber essa família, entre em contato. Coloca o número do nosso WhatsApp, o meu amigo Rodrigo. Aí, ó, nesse telefone, 99882-1892. 99882-1892. Você aceitaria receber uma família que você não conhece para se hospedar em sua casa? Será que alguém aceitou receber essa família? Deixe seu comentário antes de ver a segunda parte que eu já vou passar e aproveite para deixar o like, ele é importante para mim. Mas olha, deixa o comentário agora se você aceitaria, se você acha que alguém aceitou, porque nós já vamos ver a segunda parte e daí não vai ter graça. Então, fica comigo agora, mas deixa o comentário antes e vamos assistir o restante da reportagem. E nós viemos aqui, ó, em Doutor Camargo, onde uma família se propôs, né, se dispôs a receber essa família que está chegando. Vou para o carro aqui, vou fazer uma ligação apenas para confirmar endereço e tudo mais. E o desfecho dessa história, dessa recepção, vocês têm daqui a pouquinho durante a reportagem. Boa tarde. Tudo bem? Bem, graças a Deus. Você é a? Andréia. Andréia. É. E você que tá para receber a família, né? É, assim, se for simples, né, como a gente, eu recebo de todo coração. E você deve estar curiosa, né? Eu tô. Ainda falei, pai, tira os carros, que talvez chega com mala, né, porque não sabe quanto tempo vai ficar. Ô, senhor José. Opa, tem uma família chegando aí, senhor José. Então, quando nós anunciamos lá na TV, você já na hora já se sensibilizou. Não sei, me deu uma coisa tão forte que eu falei, meu Deus do céu, mas agora onde que vão ficar? E daí eu falei, pai, na hora, o pai estava lá sentado, eu falei, pai, o pai falou, Andréia, como que você vai receber uma pessoa? E quantas pessoas vai vir? Eu falei, não sei. Ele falou que não falou quantas pessoas. Tudo bem, senhor José? Eu vou bem, meu José. Como é que o senhor está? Tudo bem? Graças a Deus, graças a Deus. Tocando a nossa vidinha. Olha, parabéns aí pela atitude de vocês, tá? Obrigado. De receber alguém que você nem sabe quem é. Mas eu acho que ser pessoa boa para você é para nós também. E o senhor não sabe, não tem nem ideia de nome da pessoa, nada? Nada. Nem do homem, nem da mulher, nem da criança? Nada. Agora, se você trouxe, é porque você sabe quem é. E é o seguinte, o Faísca tá dando uma força pra gente. Ô Faísca, busca a família lá, Faísca. Ele já vai trazer a família? Ah, tem... Como é que é? Tem José e tem Maria aqui, Tudo bem, meu amigo? Como é que você tá? Tudo bem? É o José e a Maria? Duas Marias, porque eu não consegui engravidar, né? Ah, 2 Marias. Daí eu fui na Aparecida do Norte e fiz novena de Santa Rita também. Aí Nossa Senhora deu, mas colocou 2 Marias. Ah, sim. E vocês estão preparados para receber essa família? Ah, eu tô, né, pai? Eu também. Tá curioso para receber a família? Estamos sim. E vai ser de bom coração. Então tá bom. A família tá chegando aqui, ó. Meu Deus do céu. Olha quem é a família. Sejamos sinceros, não
teríamos aceitado em receber pessoas estranhas na nossa casa. E para ser mais sincera ainda, eu não teria aceitado. Até ouvi o dono da casa dizer para o senhor lá da reportagem que se ele estava pedindo para alguém receber na família, isso era sinal de que não havia perigo. Só aí eu me dei conta de que fazia sentido. Né? Ninguém vai falar na televisão pedindo se sabe que vai resultar em algum perigo para a família. Eu não tinha pensado nisso. Nós estamos cada vez mais reclusos, mais fechados no nosso mundinho. Vivemos na era digital e isso, ao mesmo tempo em que globaliza, também nos isola. Nos escondemos por trás de máquinas sofisticadas. Não é o caso da minha aqui, tá? Eu tô falando de modo geral. Repassamos mensagens para várias pessoas ao mesmo tempo. Já não existe mais o calor de receber uma carta, um cartão. O outro é apenas o outro coletivo. Nós vemos isso nos e-mails, no WhatsApp, no Facebook e outras ferramentas. Nós já estamos todos em grupo, assim facilita a remessa. Postou alguma coisa, manda para o grupo, muita gente já recebeu. O nosso Natal, ele é comercializado. A árvore de Natal tem que estar abarrotada de presente, porque se não estiver, nós dizemos: ah, esse ano o nosso Natal tá fraco, minguado, só uma lembrancinha para cada um. E essas lembrancinhas enchem o espaço sob a árvore, nos endividamos até a metade do outro ano, dívida essa que se soma com o da Páscoa, porque, por incrível que pareça, tem pessoas que se endividam para comprar chocolate. Vivemos no mundo para o mundo. E até onde isso nos completa? Até onde isso nos basta? Será que tudo gira em torno de quem aparece mais nas mídias, mas tem a ver com quem tem mais dinheiro, ter poder? Será que se nós tivéssemos mais dinheiro, seríamos mais felizes? Eu acho que você deve estar pensando agora assim: ah, eu estaria muito feliz, porque eu estou precisando mesmo de dinheiro. E eu acredito em você, porque eu também preciso. Mas eu vou te dizer que isso não é verdade. Não é o que nós temos visto nas mídias. Muitas pessoas milionárias, famosas, desistindo da vida. Vou te contar uma história. Se acomode bem e me ouça. Na época de Jesus, as rendas do Império Romano, elas eram arrecadadas por um sistema de taxação sobre pessoas. Era o capitate humano. Seria hoje o nosso imposto pessoa física. Sobre propriedades, que era o capitate terreno, que seria hoje o nosso IPTU. Imposto rural, taxação indireta, era o postório. Sobre a exploração do subsolo, salina, imposto de consumos, tarifas alfandegárias. Enfim, encontramos similares na atualidade. A arrecadação das rendas, ela se dava por arrematadores através da haste pública, que era um leilão no fórum da comarca em que se localizava o produto. E era realizado por meio de servidor público, oficial de justiça, leiloeiro. Muitos judeus trabalhavam e enriqueciam com isso. E eles eram vistos com desprezo pelos fariseus, saduceus, zelotes e toda a população. Não importava o cargo que ocupassem, fossem altos funcionários das alfândegas, contadores ou simples escreventes. Todos eles eram simplesmente chamados de publicanos e eram odiados. Eles eram odiados porque ninguém gosta de pagar imposto, isso é um fato até hoje. As pessoas eram de fato extorquidas, o que não se altera com os dias de hoje. Mas eles eram também odiados porque muitos desses que os odiavam
queria estar no lugar deles, não podiam. Então eles eram invejados pela riqueza. O que acontece ainda hoje. Oh, meu Deus, não mudamos tanto assim em 2000 anos. Tudo continua igual. Tá. Veja que se eles enriqueciam no trabalho, se eles respeitavam a Torá, se eles frequentavam a sinagoga, se pagavam o dízimo exigido, nada disso importava. No templo, eles tinham, não é que eles tinham, eles se sentavam mais afastado, porque eles não queriam constranger a parentela. Por isso, os publicanos, eles sofriam, eram solitários. E entre esses homens, eu vou pegar 2 de exemplo que se destacam porque eles conviveram com Jesus. O primeiro, vemos a narrativa em Lucas 19, 1:10. Quando Jesus entra em Jericó, ali vivia nela um homem chamado Zaqueu. Era ele um dos principais entre os publicanos, poderoso e pessoa rica. Devido à sua estatura, ele sobe a um sicômoro, que é uma árvore, porque Jesus por ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, levantou os olhos e ali ouviu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique em tua casa hoje. E ele desceu a toda pressa e recebeu-o satisfeito. Vendo isso, todos murmuravam, dizendo que Jesus tinha ido hospedar-se na casa de um homem pecador. Entretanto, Zaqueu, posto na presença do Senhor, disse-lhe: Senhor, eu estou aqui para dar aos pobres metade dos meus bens, e naquilo em que eu tiver defraudado alguém, pagar-lhe-eis quadruplicado. Ao que Jesus disse: hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Abraão, ele representou para a humanidade uma grande mudança no relacionamento entre Deus e os homens. Antes dele não havia um Deus, haviam deuses. Era um mundo descrente. Vemos na Gênesis 12:1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E ele obedece sem discutir. Isso é fé. Fé em algo que ele não conhecia. E Deus disse: far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Então, ser chamado de filho de Abraão era uma grande honra. Significava ser um homem de muita fé. E Jesus diz que naquele dia ele viera resgatar o que estava perdido. Há algum tempo, Zaqueu vinha cogitando do sentido da sua vida. Qual era a função? Por que ele vivia? E ele vinha revendo conceitos, sentindo-se solitário, apesar de ser casado e ter família. E quando Jesus diz que ele deve descer depressa, significa que ele deveria aproveitar aquela oportunidade, descer do patamar que se colocou, deixar as ilusões de lado, sair da zona de conforto. E ele diz ainda: importa que hoje eu fique em tua casa, para que ele faça morada no seu coração. Ele, Deus. Então esse é o convite para todos nós hoje. Deixar as ilusões de lado e permanecer que Jesus, os seus ensinos, faça morada em nós. No livro Ressurreição e Vida, de Ivone do Amaral Pereira, o espírito Leon Tolstói, nós lemos Zaqueu falando da sua conversão. Jesus compreendeu as minhas necessidades morais de estímulo para o bem, o meu aflitivo desejo de ser bom. Penetrou com sua solicitude inesquecível os mais remotos escaninhos do meu ser moral. Contornou com seu amor de arcanjo todas as aspirações do meu espírito, filho de Deus, que sofria por algo sublime, que lhe aclarasse as ações, e conquistou-me assim, por toda a consumação dos séculos.
Muitos de nós, sem nos darmos conta, temos esse sentimento aflitivo de ser bom. Mas nós não sabemos como ser. E procuramos lidar com esse sentimento através de coisas efêmeras, passageiras. E Zaqueu nos diz que é através de ações. E aquele era o dia do retorno de Zaqueu, o filho pródigo retornando à casa do pai. Todos nós somos o filho pródigo. E todos nós queremos retornar à casa do pai. Só que nós ainda estamos meio perdidos. Não sabemos exatamente como fazer isso. 2000 anos depois. O segundo publicano era Levi, filho de Alfeu, que desempenhava na alfândega de Cafarnaum a função de escrevente, anotando as mercadorias, porcentagem tributária, moeda para pagamento. Nas horas do seu descanso, ele se entregava a amargas meditações. Ele ansiava pela vinda do Messias. Sentia-se como um leproso, um ser à margem da sociedade. Certa manhã, ele estava em seu local de trabalho, levantou os olhos e o viu. E com ele estava um grupo de pescadores, entre os quais ele reconheceu João e Tiago. E à frente deles caminhava aquele estranho de cabelos cor de mel, barba à moda nazarena e uma túnica de uma alvura brilhante. E ele destacava-se pela majestade de seu porte. Levi sente uma profunda emoção. Ele tem ímpetos de seguir com o grupo, de acompanhá-los. No turbilhão dos pensamentos que o dominou, ele se deixou ficar ali, parado, atônito. Quantas vezes nós nos portamos assim? Quantas vezes nós ouvimos ou lemos algo que de tão puro nos toca o coração, que nos chama, através da consciência, à ação, mas nos deixamos ficar no nosso estado de acomodação inútil. Então Levi vai à sinagoga e naquela tarde o vê. E na acústica lá de sua alma, parecia reconhecer aquela voz. E novamente a emoção lhe tomou de assalto os sentimentos. Aquele homem falava de coisas tão velhas e já tão sabidas, e ao mesmo tempo de coisas novas e surpreendentes. Não era tudo o que sempre aguardara para a sua própria vida? Levi passou a acompanhá-lo de longe. Ouviu sobre as curas que realizava, mas ele não ousou se aproximar. Ele desejava, mas temia. Se sentia uma infeliz ovelha desgarrada de Israel. Contudo, ele almejava aproximar-se e dizer: Senhor, eu não sou digno. Mas a voz lhe morria na garganta. Naquele dia, ele executava a sua tarefa de forma mecânica. O seu espírito pairava distante, quando ele ergueu os olhos e um estremecimento percorreu todo o seu corpo. Emoldurado pelo batente da porta, destacando-se ao fundo o lago azul e o céu, ergueu-se diante dele, irradiando bondade a figura do mestre. Levi, filho de Alfeu, segue-me. Ele então se levantou, já não tinha mais dúvida no seu coração e seguiu. Alegra-te, Mateus, fala o pastor, hoje a felicidade adentrou pelo teu lar. Nós o conhecemos como Mateus, e a Mateus Levi atribuído o primeiro evangelho. E dos seus apontamentos se serviram os primeiros cristãos primitivos para a disseminação da Boa Nova. Dentre eles, Simão Pedro, Barnabé e o próprio Paulo. Então, esses dois homens, Levi e Zaqueu, eles tinham poder, status, dinheiro, mas nada disso trouxe a felicidade para eles. Nós vivemos tempos ilusórios de termos N amigos nas mídias que curtem, comentam, compartilham as nossas fotos, mas nós seguimos vazios e solitários. Você sabia que as mídias sociais surgiram para o grande público em 1995 e que Espírito Joana de Ângeles,
através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, já falava das redes sociais em 1990. Nós vamos encontrar no livro O Homem Integral, ela dizendo que o homem faz questão de ser visto, de estar cercado de bulhas, de sorrisos, embora sem profundidade afetiva, sem calor sincero das amizades. Nessas áreas, sempre superficiais e interesseiras, o medo de ser deixados em segundo plano, de não ter para onde ir, com quem conversar, significaria ser desconsiderado, atirado à solidão. Há uma terrível preocupação para ser visto, fotografado, comentado, vendendo saúde, felicidade, mesmo que fictícia, mesmo que falsa. A conquista desse triunfo e a falta dele produzem solidão. Gente, isso é tão verdade que aqui eu vou falar do Instagram, mas podemos ver isso também no Face, no YouTube, mas eu falo do Instagram porque ele é mais rápido, né? Aqui é uma coisa um pouco mais demorada, mas no Instagram é rápido. Eu sigo amigos que estão em depressão profunda, mas quando você entra no Instagram deles, é tudo perfeito. É tudo uma maravilha. Estão vendendo saúde e alegria. É falso. Por quê? Por que que nós temos que mentir? Porque veja, se eu tenho a cara de pau de mentir para você, eu estou tentando mentir para mim. Me mentir é ótimo. Estou tentando mentir para mim. Por um tempo nós conseguimos, mas é só um tempo. Agora veja, esse tempo que eu consegui, inclusive, me enganar, o tempo que eu perdi, que eu poderia estar tentando me modificar. Porque eu estou infeliz, por isso que minto. Nós mentimos porque estamos infelizes. Gente, perder tempo mentindo, nos enganando. Por quê? Usemos esse tempo para procurar ajuda e mudar. Ser feliz de verdade. É o amor que nos acolhe, aquece e realiza. E há pouco mais de 2000 anos, o amor se fez homem e habitou entre nós. Mas ele é muito mais velho que o tempo da Terra. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Foi o amor de Deus pela humanidade que proporcionou a natividade do Messias. Mas nós, enquanto trevas, não o compreendemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por amor ao Pai e a nós que Jesus se fez caminho, verdade e vida. E foi por amor a nós, homens frágeis, que Jesus se deixou levar à cruz. Nós lemos no Evangelho Espírito Lázaro dizer que a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e que extingue as misérias sociais. E quando Jesus pronunciou a palavra divina amor, ele fez estremecer os povos e os mártires, ébrios de esperança,
desceram ao circo? Por que será que os povos estremeceram e os mártires se doaram em holocausto nos circos? O que você acha? Deixe o seu comentário ali. O que fez os povos estremecerem? O que fez aqueles homens, mulheres, serem mortos de forma bárbara nos circos, cantando louvores a Deus? Põe o seu comentário aí para mim. Já que você está colocando o seu comentário, coloca o like, porque eu tenho certeza que você vai esquecer. Já coloca o like lá. Veja porque Jesus trouxe o amor de forma diferente de tudo que era conhecido. Ele falou e ele mostrou que é possível amar os inimigos. Que o amor, para ser de fato amor, ele tem que ser vivido, sentido. E esse amor fecundou as civilizações e as culturas. E é graças a esse amor, ainda incompreendido, é que nós estamos crescendo, estamos aprendendo a olhar o outro como um ser humano. Quando nós amamos, ocorre a fusão dos seres, isto é, o eu deixa de existir e passa a sermos nós. E como caminhar para a direção desse amor? Através do autodespertamento, precisamos nos dar conta de que é preciso mudar. Aí vem a autoiluminação. Veja, eu já despertei, já senti a necessidade de mudar, então eu vou em busca dessa autoiluminação. Quer dizer, eu vou aprender como, eu vou me instruir, eu vou me iluminar. E para isso, usamos da pedagogia de Jesus. Respeito à individualidade de cada ser. Aceite o outro como ele é. Jesus poderia ter exigido muito de cada um de nós, mas ele não fez isso. Ele nos ensina a nos aceitarmos como somos. Veja que na crucificação, ele pediu perdão a Deus por todos nós. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. E nesses mais de 2000 anos, pouco mudamos. Confia no potencial de cada um. Cada um dá o que tem e o que pode. Nós não damos o que não temos, o que não conhecemos, o que não podemos. Na parábola dos talentos, nós lemos: a um ele deu 5, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1. Respeitando a capacidade de cada um. E ao mesmo tempo que nos respeita, ele diz que nós podemos ser muito mais. Vós sois o sal da terra. Exemplificação ou coerência entre ensinar e agir? Ajudar o outro sem dar lição de moral. Ô, coisa chata! É lição de moral. E mais grave, quem de nós tem autoridade moral para dar lição de moral em quem quer que seja? Lemos lá no evangelista Marcos, mostrando de fato Jesus como nosso modelo e guia. Maravilhavam-se da sua doutrina, pois que ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Procuremos não ser hipócritas. Aparência de homens e mulheres cheio de moral, mas ao retirarmos máscaras, nada mais somos do que os escribas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro cheio de ossos de todo tipo de imundície. Neste Natal, durante as trocas de presentes com comidas, bebidas, tenhamos um tempo para agradecer a Deus. Quando houve a anunciação aos pastores, o mensageiro celeste disse: eis que vos trago uma boa nova de grande alegria.
Na cidade de Davi acaba de vos nascer hoje o Salvador, que é o Cristo Senhor. E nesse vos nascer está toda a importância do Natal, porque Jesus nasceu para cada um de nós em particular. Ele é o nosso amor não amado. Que todos nós possamos ouvir na acústica da nossa alma Jesus dizendo: irmão, desce depressa, porque importa que hoje eu fique em tua casa. Eu desejo, do fundo do meu coração, que o seu Natal seja muito abençoado e que o seu Ano Novo seja repleto de muitas realizações. Esse é o desejo da Mari Chiama e do canal Palavra Cria. Muito bom ter você no canal. Aproveite para assistir alguns vídeos. Hoje nem vou pedir para deixar o like. Eu estou com o coração natalino. Só se você quiser.